Pessoal, boa tarde, bem-vindo a mais um Papo Ligeiro, comigo, Nilson Prado. E hoje eu tenho uma grande satisfação de receber ela, a vereadora Nayara Barcelos. Bem-vindo, vereadora. Nilson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Podcast Papo Ligeiro, debatendo ideias, políticas, projetos. Satisfação é toda minha poder estar contigo aqui nesse debate de ideias. Obrigado. Vereadora, você se diz uma pessoa teimosa, mas eu digo que você é uma pessoa de ideal. Okay. E a definição de ideal é aquela pessoa que tem um princípio, um valor, que tem como meta alguma coisa para atingir. Por isso que você escolheu a política, porque você tem um ideal? Nilson, é até interessante você falar sobre isso. A política, a princípio, eu estou disputando cargos na vida pública praticamente desde 2014, mais direto. E lá em casa era assim. Lá em casa, minhas irmãs levantavam no dia de eleição, meu pai também levantava e ia votar. Nós nunca parávamos, discutíamos quem que era o melhor candidato. Eu acho que o brasileiro viveu isso durante muito tempo. Vou lá simplesmente no domingo votar. Porque é obrigação. Eu acho que o Brasil viveu isso. E lá em casa não foi diferente. E é interessante que eu passei por um processo de auxiliar uma campanha de 2010, mas fiquei de stand-by, há mais ou menos há 12 anos. A gente já tem um trabalho voluntário social aqui na cidade. E nos meados de 2013, alguns amigos me chamaram: Nayara, você precisa entrar na política. E eu tinha aquela ideia: poxa, política é para quem gosta. Aquela visão que política é para o filho do prefeito, o neto do prefeito, ou o parente do vereador, porque tem essa hereditariedade. Isso, justamente. Eu tinha essa visão, não é para quem gosta. Eu acho importantíssimo ocupar os espaços, mas eu tenho uma dificuldade particular do processo político. Tem gente que gosta do processo político, das reuniões, aquela loucura toda. Você é mais objetiva. Eu já acho um processo duro. Então, eu sempre tive isso comigo. Poxa, a política é para quem assim, gosta mesmo, E, na verdade, com o passar do tempo, a gente vai observando que não. A importância, por mais que você tenha um objetivo, um ideal, ocupar o cargo público, eu acho importantíssimo. Eu demorei a entender isso. Interessante que hoje eu falo um exemplo. Eu falo com um amigo meu, eu achei ele um cara super inteligente. E eu chamei esses dias e falei: olha, o nome dele é Oswaldo. Falei: Oswaldo, você precisa se candidatar para vereador. Ele: Nayara, mas eu preciso te apoiar. Eu falei: não, cara, a Câmara, a gestão do município, o Congresso, o Senado, o governo precisa ter pessoas sérias, e a gente precisa começar a construir isso. Então, assim, essa entrada minha na política foi nessa visão que política não é mais para quem gosta. Já foi essa época. Mas independente desse idealismo seu hoje, que está na política, você sempre foi uma mulher de ideais, desde muito jovem. Desde menina, desde menina. Principalmente voltada à filantropia, Sim. ajuda aos outros, na Sim. parte da educação, enfim, Sim, você sempre teve um ideal. Sempre um exemplo. Até eu tive a oportunidade, na semana passada, de retornar de Guiné-Bissau. Vou te dar um exemplo. Estou até usando isso como exemplo. E eu tinha um sonho de ir no continente africano desde os 14 anos. Aí eu lembro que uma vez eu mandei um e-mail, mal sabia mandar. Na época só tinha um e-mail, para um projeto chamado Gaia. Ele recebia as pessoas na Inglaterra, fazia um intensivo de venda de jornais e livros, e depois você ia para a África trabalhar, ou no Médicos Sem Fronteiras, em outro programa. Então, eu sempre tive isso comigo. É algo, nasce com a pessoa mesmo. Tá no sangue, vamos dizer assim. Isso, é algo. Por isso que eu falo, quando você olha alguém e fala: fulano não gosta de fazer, não é que ele não faz porque não quer, porque não está nele. A pessoa nasce já direcionada, com o coração. Essa é a minha visão. Já nasce com o coração voltado para aquilo que ela tem como estima em fazer. Nayara, e até era um assunto que eu ia tocar mais na frente, mas já que você falou, a gente conversa com pessoas que foram também com você e algumas pessoas te elogiaram muito, falou que você é uma pessoa muito religiosa, te pegava rezando em muitos momentos, agradecendo. E uma das coisas, que você era muito carinhosa com as crianças, lavava louça, cozinhava, fazia comida, pegou tronco, tijolo, carpio. O que mudou isso dentro de você? Te mudou alguma coisa? Trouxe você para uma realidade que talvez a gente vive desapercebido aqui? Você até citou algo aí, Nilson, interessante. É lógico que eu não comento. Uma coisa que eu gosto de um trabalho no campo, que mulher nenhuma quase gosta, é da capina. Eu gosto de capina. Eu acho que é uma baita terapia. Sei lá, para o meio do mato, ficar tranquila. E lá em Guiné a gente teve essa oportunidade, porque o intuito nosso foi uma turma de 13 pessoas,
foi auxiliar um trabalho de uma rioverdense que está lá há 11 anos, chamada Iara, se chama Iara. A Iara, na aldeia de Macó, que é a próxima cidade chamada Bula, ela tem uma escola, ela tem uma igreja, então ela tem todo um trabalho e agora ela vem com uma proposta, ela e a missionária Ana Paula, de construir um centro comunitário, em especial porque Guiné é o seguinte, é a coisa mais linda de se ver. A criança, o adolescente e o jovem, eles são apaixonados pela escola. Tem várias redes de educação, a maioria são da Igreja Católica ou Igreja Evangélica, né? E a escola lá é uma escola de qualidade, dá a condição deles evoluírem como pessoas? Sim, são escolas boas, né? A maioria, a Igreja Católica em especial, tem um trabalho muito bonito, a evangélica também, mas teve muitos da Igreja Católica. E qual que é a perspectiva do jovem assim que termina o ensino médio? Nenhuma. E o que acontece com as mulheres em especial? As mulheres que terminam o ensino médio retornam para suas casas, a jovem já vai pegar um cacho de banana e ir lá para a porta de casa e vender. Isso é o ganho do dia. Ou vai pegar uma batata doce, vai fritar ali e vender na porta, né? É interessante essa cidadezinha que nós ficamos, que é em Bula. Você anda nas ruas, acho que são 5 ruas asfaltadas, é uma cidade pequena. Rede de esgoto, energia elétrica? Não tem rede de esgoto, não tem energia elétrica, não tem água encanada. É Rio Verde da década de 60. Há 100 anos atrás. Na verdade, eu falo que há 100 anos atrás. Não tem. Lá, a alimentação é uma alimentação dia, é uma refeição por dia. Né? E o alimento principal é o arroz. Então, eles se reúnem, uma cultura que me chocou. Né? Eu não fiquei assustada com a qualidade de vida deles. Eu fiquei mais assustada com a cultura. Vai limpar o chão, vou te dar um exemplo. Lá em Guiné ainda não tem um rodo. As meninas precisam agachar e limpar com pano. Vai varrer também, a vassoura não existe. É uma palha que a pessoa fica agachada e varre agachada. Quando você vê isso, você acha que nós, numa cidade igual Rio Verde, que tem um poder aquisitivo alto, uma renda per capita acima da média, a gente vive numa bolha? Talvez em parte sim, né? Precisa ampliar a visão, né? Aumentar o panorama. E um exemplo, quando você vai para um país como esse, estou comentando, só retornando à fala, uma comunidade apaixonada pela educação. Eu falo até o Brasil, não vou nem dar esse exemplo da bolha de Rio Verde, é o próprio brasileiro, né? Apaixonada pela educação. Quando chega no ensino médio, fecha a torneira, né? Todo mundo vai voltar para casa e vai lutar pelo pão de cada dia, né? Eu falo mais que até o Brasil, né? Essa situação nossa da valorização, das oportunidades, porque nós temos, né? Temos. Muitas vezes a gente pontua coisa negativa, mas esquece de ver os lados positivos. Sim. E você é um exemplo disso. Eu tive pesquisando, a gente chega aqui com uma entrevista, a gente tem que pesquisar o candidato, quem é a pessoa que vai dar entrevista, enfim. E uma das coisas que você compra a briga mesmo em relação à defesa das crianças. Sim. Né? Sim. Não sei se é uma coisa pessoal sua, mas é algo muito forte que a gente viu. Você tem um projeto de lei contra a questão da pornografia infantil. Sim. Né? Também tem outro projeto que visa a exigência de antecedentes criminais para pessoas que trabalham com crianças. É assim que a gente muda o futuro do nosso país, né? Era investir na meninada, nas criançadas, dando oportunidade. O que você me fala disso? Wilson, essa é uma visão minha e eu falo isso, não me canso de falar isso e não acredito que eu esteja equivocada. O Brasil ele trabalha na contramão. Um exemplo, eu trabalho na verdade, a gente tem um trabalho de recuperação para meninos que têm problema com álcool. Vou te dar um exemplo, só para entrar nessa fala. E drogas. Qual que é o problema do álcool e droga? O problema do vício é um problema controlador que, na maioria das vezes, foi causado na infância. Então, e o Brasil, o que acontece? Ele tem muito mais o trabalho de repreensão do que um trabalho de prevenção. É igual o bombeiro que apaga o fogo. Não evita que o fogo comece. Cara, você quer trabalhar... Você apaga o fogo. Você quer trabalhar com segurança pública? É primeira infância. Educação. Você quer trabalhar com política? É primeira infância. Você quer trabalhar com saúde? É primeira infância. A Coreia do Sul tem um exemplo claro sobre isso. País devastado. Você pergunta para o líder lá, que eu não me recordo o nome, como que vocês fizeram para reconstruir, ter essa cultura legal? Educação. Eu vou te dar um exemplo. Aqui no nosso domínio mesmo municipal, nós temos 26 mil alunos na rede pública. Eu falo assim, não é um problema Rio Verde, é um problema Brasil, praticamente. Nós temos grandes exemplos na região do Mato Grosso, Sinop, Novo Mutum, Lucas do Rio Verde, que é um investimento pesado na educação, em especial no contraturno escolar. É inadmissível nisso, na minha opinião. Nayara, assim, desculpa te interromper, mas como o papo é ligeiro, sim. A gente vê também melhorias. O pessoal critica muito, mas antigamente, por exemplo, quem morava na fazenda não tinha oportunidade do estudo. Hoje, nós temos fazenda, eu tenho empresa rural, o ônibus busca na porta de casa. Então, a meninada, quem quer estudar... Vai para cima. Vai para cima, evolui. E muitas das vezes eu fico conversando com algumas pessoas,
O curso superior, meu ponto de vista, não necessariamente é a melhor escolha. Talvez um curso técnico te dá um retorno financeiro muito maior. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um rapaz que arruma ar-condicionado para mim. Se você ligar para ele amanhã, ele não tem vaga. Você tem que agendar para a semana que vem. Ou seja, falta profissionais qualificados para determinadas coisas que têm necessidades. Hoje você tem, entendeu? Vou te dar um exemplo. Hoje você tem um treinador que cuida, um exemplo, um treinador profissional que cuida de um cavalo no Aras, ganha 40 mil por mês, depende do profissional. Ganha super bem, né? E tem outro veterinário que não ganha nada. Depende da pessoa. Sim, do dinamismo. Né? Então, só voltando ao raciocínio, Nilson, eu vejo assim, vou te dar um exemplo. Nós temos aqui uma cidade do lado, Paraúna, o prefeito Paulinho comprou o sistema positivo para a educação. Olha que bacana, você ter uma educação com a mesma qualidade de ensino particular, você ter um inglês de qualidade, você ter um sistema americano, onde você integra o esporte, a cultura, o trabalho de juventude dentro da educação. Essa é a minha opinião, e assim tem que ser trabalhado nos 4 cantos do país, porque dinheiro para isso existe, dinheiro de rodo. Né? O governo federal tem os recursos separados, né? Os governos municipais também, além de ter essa contrapartida... Uma parte do PIB já é direcionada direto para a educação. Né? Recurso não tem discussão. Isso né? mesmo. Né? Aí você trabalha com um sistema, eu estou dando exemplos, formato sistema americano, você traz um ensino particular para a rede pública, e Rio Verde tem capacidade para isso e muitas cidades no Brasil têm. Você trabalha com saúde mental, ainda mais depois da pandemia, quantidade de meninada doente. Por quê? A criança, em especial, ela é um HD vazio. É quem chega primeiro. Quem chega primeiro leva. Se for o traficante. Isso vai levar. Se não for, né, se for educação, se for oportunidade, ainda mais se você buscar na base. Né? Isso é importantíssimo. Mas uma coisa que a gente tem que pesar também, que a escola é muito importante, mas o que ele vive dentro de casa também é porque tem muito pai transferindo a responsabilidade para a escola. Por isso que a responsabilidade do Estado ter uns programas dinâmicos que vai trazer essa responsabilidade. Você tem que fazer uma interligação. Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Rede Educacional e Família. Você precisa interligar isso. Inclusive, no governo passado federal, tem um programa que chama Famílias Fortes, que é fantástico, da Secretária Nacional da Família, a doutora Ângela Granda. Ela esteve aqui em Rio Verde, nós lançamos a Frente Parlamentar em Defesa da Família, ele apresentou o programa. É esse programa, a Rede Educação, eu falo o seguinte, ela é só o ponto de apoio, onde você pode trabalhar de todas as formas. Você pode trabalhar a saúde mental, você pode trabalhar a prevenção do abuso sexual infantil, porque os meninos estão ali. É lógico. Então você... O Tarcísio, por exemplo, em São Paulo, ele adotou disciplina financeira para meninada do ensino médio. Você entendeu? Por quê? Porque você sai sem noção nenhuma de dinheiro, de questão de banco, de juro, de nada. É fantástico. Então eu acho que tem que investir. É o que eu falei, pega o HD vazio, trabalha empreendedorismo, trabalha cultura, trabalha língua, não tem como dar errado. Eu falo quem investe, porque hoje nós investimos de trás para frente, vai colher bons frutos daqui 10, 15 anos que não vai ter como contar, né? Mas nós só trabalhamos ao contrário, infelizmente. Agora eu queria falar um pouco dos dependentes químicos. Sim. Também é um trabalho muito forte seu. Sim. Né? Casa do Pai, você é uma das fundadoras. Já passaram por lá mais de 5 mil pessoas. Sim. Como é que funciona lá? Nilson, na verdade, há 11 anos, eu e minha irmã, nós começamos um trabalho voluntário, né, nas comunidades. A gente começou aí, na época a minha igreja fundou uma, então a gente fazia... Você é evangélica? Eu sou evangélica, graças a Deus. Nós... começamos a fazer essas visitas rotineiras nas comunidades, porque existem as visitas de família, e a gente começou a trabalhar com os alunos que não tinham família. Então, a gente ia nas visitas, levava higiene pessoal, e nisso nós fizemos vínculo com os meninos, com essas lideranças da comunidade. E há mais ou menos 6 anos atrás, um pastor que tinha comunidade, a casa do pai era dele, ele foi cometido de uma enfermidade, me chamou, mas a minha irmã falou, olha, eu não quero trabalhar mais. E eu não... Só te interrompendo, sua irmã é idealista igual você. Assim, até mais. Pode continuar. Minha irmã tem que segurar. E aí ele me chamou ela, né? Falou, olha, eu tô cometido da enfermidade, não quero continuar o trabalho, e eu vejo que vocês talvez seriam uma pessoa ideal, né? E nós fomos orar e apresentar isso diante de Deus, e né, logo veio uma direção e nós assumimos a Casa do Pai. Para mim é uma paixão, eu sou apaixonada no trabalho que a gente faz, e tem uma particularidade que eu gosto muito, que é trabalhar com adolescente. Ele quase destrói a casa, vai metade dos meninos embora, mas recupera. Muito tem mais... muita criança dependente química? Né? Não. Aqui, um exemplo, nós temos um caso que a gente está tentando buscar meios para auxiliar. Não sei se você já viu aqui na rua, tem um rapazinho, não posso citar o nome dele por questão de... Ética, né? Ética, isso. Né? Ele hoje é de maior, mas ele já vem lutando contra a dependência desde os 15 anos.
Qual que é a faixa etária que mais o pessoal entra no mundo das drogas? Por volta de 16 anos, costuma. Nós formamos agora, não, ele nem chegou a formar, o Joãozinho. O Joãozinho tinha, até falei, o Joãozinho, mas é super tranquilo, um testemunho bom, né? O João, com 16 anos, entrou na comunidade com 15, não terminou o programa, que nosso programa é 9 meses, mas voltou para casa, tá uma gracinha trabalhando. E o adolescente é o seguinte, é o que eu falo, quanto mais cedo, melhor. É o HD vazio. Ele recupera muito mais do que um de 30, um de 40, um de 50. Então, assim, para nós, quando chega um adolescente, para mim é um tesouro. A gente poder trabalhar, desenvolver ele com isso. E essa reabilitação dos dependentes químicos na inclusão no mercado de trabalho? É difícil? O pessoal tem preconceito? Como é que funciona isso? Porque a pessoa que vai sair dali, ela tem que sair dali para ocupar a cabeça. Sim. Se ela sair dali para ficar com a cabeça vazia, ela vai voltar para o mundo das drogas. Nilson, o que é que eu falo? E eu acredito que talvez uma grande parcela consegue entender. Quem olha um usuário na rua, muitas das vezes, e tem homens que são mulheres também, mas muitas das vezes a pessoa é taxada como uma criminosa. Existe o traficante, o criminoso, o mafioso, o bandido e o usuário. Quem que é o usuário? O usuário talvez era um funcionário de alguma empresa que teve um problema grave porque a droga e a bebida é onde a pessoa recorre para desafogar o problema que aconteceu. Então, assim, há uma diferença de quem é usuário e de quem é o criminoso. Né? Então, há uma grande diferença. Mas existe um preconceito, existe né? Um preconceito natural. E não vou falar que, 100% dos meninos não são a pessoa do tráfico, do roubo, do assassinato. Não posso dizer isso, né? Mas eu falo que uma grande parte são meninos, pessoas boas, né? Nós temos um aluno que acabou de voltar para a família, um pai de família, trabalhador, né? Tem uma esposa, 3 filhos. Como é que você se sente, não como vereador, mas como ser humano, quando uma pessoa sai do mundo das drogas, entra na reabilitação, consegue sair, voltar para a família, incluir no mercado de trabalho e voltar a ser uma pessoa, se sentir uma pessoa, um ser humano? É gratificante. E pelo fato... Não tem dinheiro que paga não isso, tem. né? Um exemplo, nós temos um aluno nosso que formou há 2 anos que está na metade do curso de Direito. Né? Um cara fantástico, é empreendedor, né? Todo seguro com o dinheiro dele, ele aplica, ele, né? Hoje já é um abençoador lá da casa do pai. Quando precisa de um saco de cimento, manda tal, ele manda. Né? É um trabalho, ao mesmo tempo que é um trabalho um pouco pesado, né? Agora até que não, eu falo, mas todas as comunidades, todo o trabalho filantrópico, quando você inicia, ele é árduo, porque você começa com um sonho, aí até as pessoas engajarem com você, acreditar né, naquilo que... E até você ver o resultado daquilo. Cara, foram muitas lágrimas. Eu falo que hoje está bem melhor. Hoje o poder público ajuda a casa do pai? Como é que funciona a renda lá? Como é que se sustenta? Não ajuda, mas não é questão de uma decisão do poder público. Existe um cadastramento na casa do conselho que ainda nós não temos esse cadastramento. Né? Então, não é nem uma opção do governo não ajudar. Nós temos aqui em Rio Verde, acho que quase 10 comunidades, 50% recebe auxílio do governo. Esse auxílio do município em especial, ele é direcionado para cobrir o corpo de trabalho, que é o coordenador, que é o psicólogo, né? Mas assim, isso a gente consegue hoje desenvolver lá. Mas essa ajuda é só pelo fato desse cadastramento da Casa do Conselho, que a gente está num processo ainda de cadastramento, que ele é muito melhoroso. Mas é só por isso, não tem... Aí hoje, como que nós vivemos? A parceria, amigos, família dos meninos mesmo, né? Nós não cobramos. A própria sociedade, comunidade. Sim, a gente assim... A igreja. A gente costuma fazer uma arrecadação que a demanda de alimento é grande, então a gente faz uma arrecadação em algumas redes de supermercados, dura 4, 5 meses, né? E as demandas... E Deus ilumina e a coisa vai indo. E vai indo. Quando você vê, você fala, poxa, come 35 pessoas, almoço, janta, café e é Deus. Nayara, eu li seus projetos de lei, né? Vi que tem mais de 35 projetos de lei durante Inclusive, nós fizemos um agora. E me deixou surpreso. Gostaria de ler depois. Pode. Tá. O projeto de lei 182/2023 dispõe sobre a notificação à Secretaria de Saúde sobre os procedimentos de aborto realizados em Rio Verde. Eu não entendi, assim, o aborto é realizado em Rio Verde? É realizado. E a nossa... Mas ele não é legal? Ele é realizado. Tem procedimentos, inclusive... Mas de forma legalizada? Acredito que sim, né? Nós acreditamos que sim. A ideia do projeto legislativo é trazer uma transparência, para a gente ter mais ciência do quais são os processos que estão sendo feitos, a causa do quê. Essa é a nossa proposta. Eu estive visitando o Instituto Gerar Vidas em Goiânia, que é um trabalho fantástico, que é feito lá, acredito que há quase 10 anos. E o que é a proposta do Gerar Vidas? Inclusive, foi a partir dessa conversa, eu visitei em loco o trabalho lá, a gente quer trazer esse trabalho para Rio Verde também, é um trabalho filantrópico. É bem interessante, as meninas elas fazem uma propaganda, em especial no transporte público, um cartaz dizendo assim, você está grávida e a sua gravidez é indesejada? Entre em contato.
E o que é a visão de quem lê aquilo? Poxa, eu tô com uma gravidez indesejada, né? Vou ligar. Mas a gravidez indesejada não necessariamente é um estupro. Não é um estupro. Não é um estupro, né? Foi consensual. Consensual, tá. Com certeza. E o trabalho das meninas é o seguinte, trazer meninas que têm uma expectativa de aborto para uma orientação. E nesse trabalho do Gerar Vidas, praticamente houve um trabalho de convencimento de mais de 400 mães. Ou seja, são mais de 400 bebês salvos. Mulheres que queriam abortar, né? Talvez relacionou com o namorado, largou, cada uma tem seus motivos. E nessa conversa lá no Gerar Vidas, nessa visita que eu fiz, a presidente do Instituto me disse que até ela me mandou uns dados esses dias, mas não ficou muito claro. Ela me disse que ela tem um resumo de todos os municípios goianos e que os dados de Rio Verde, a quantidade, não falou se é legal ou não, é alarmante. Então, o nosso intuito é barrar isso. Na verdade, trazer para uma central de transparência para a gente observar, né? Esse caso aqui, por quê? Esse caso, né? Então, é uma situação para mais uma fiscalização. Mas vamos dizer assim, se estão fazendo, é ilegal. A lei não permite. O que acontece nisso? Os processos judiciários que existem, um exemplo, um estupro de uma menor na idade. Então, assim, são casos, são sigilosos. São casos, assim, não é generalizado, são isso, casos específicos. Isso, então, um exemplo, existem processos aqui que eu acredito que existam, né? Se você conversar. E aqui a gente não está julgando quem fez, quem não fez. Nós estamos discutindo, que isso fique bem claro, né? Porque quem está escutando, né? Nós estamos discutindo algo que realmente acontece na nossa cidade, no nosso estado, e a gente quer entender de uma forma mais clara. Então, justamente. E esses processos que acontecem dentro do meio judicial, uma autorização, possivelmente por um estupro ou algo nesse sentido, isso não vem à tona da comunidade. Isso é fato. Você vai conversar com o delegado da Polícia Civil, ele te dá um resuminho breve, mas você nunca tem, poxa, eu preciso saber, né, o índice do estupro, o índice, né? Então, assim, a nossa sugestão na proposta é esse portal de transparência para que a gente verifique a quantidade que estão sendo feitos, os motivos. Para que tenha clareza, para que a população possa analisar e até chegar num consenso. Sim. Né? Essa é a nossa expectativa, que haja uma clareza nos casos, né? E basicamente os motivos a qual teve essa autorização. Nayara, você é uma política conservadora, né? 100%. De acordo com o presidente do Partido Conservador Britânico, o nome dele é difícil, Quintin Hogg, conservadorismo é uma atitude, uma força constante que desempenha função atemporal no desenvolvimento de uma sociedade livre e corresponde a uma exigência profunda e permanente da própria natureza humana. Por que você é conservadora? Eu falo em especial... vou falar da política. Eu falo o seguinte, quando você ingressa na vida pública, e se um dia você for ingressar, outras pessoas que vão estar nos ouvindo, eu acho que tenho convicção que é extremamente importante você saber por quê e para quê. Né? Porque é muito fácil. Eu sou de esquerda. Mas por que você é de esquerda? Não, porque eu sou de esquerda. Sim. Sou de direita. Por que você é de... Não, porque eu sou de direita. E eu vou te falar... É vazio. Eu vou te falar mais, às vezes você vai ter contradizer o que eu vou te dizer. Eu falo que o pior que existe não é nem o de direita ou de esquerda, é aquele que não é nada. É o em cima do muro. É aquele que é só modo de falar, né? Não sei se é o centro, né? Mas é aquele que não é nada, né? Ele é ele, né? Então, se ele é ele é... Mas o que não é nada já é alguma coisa. Porque quem não toma uma atitude já está tomando que é não tomar atitude. Então, assim, voltando à sua pergunta, por que conservadora? E eu vou direcionar isso para a política pelo fato de eu estar na política e eu saber aonde que eu estou e quem eu estou defendendo, quais são as minhas bandeiras. Né? E, na verdade, eu comungo 100% com um posicionamento de direita, as pautas que a direita defende. Quando você avalia uma direita e uma esquerda, você sabe aonde cada um quer chegar. Né? E eu me encontro perfeitamente no conservadorismo. Mas você, pelo que eu estudei... É uma vereadora que, vamos supor, que tivesse um prefeito de esquerda e ele tivesse um bom projeto, você votaria a favor do bom projeto. Sim. Porque tem aquele político que não. Se o projeto é contra o partido dele, ele não vota a favor. Se for bom para a minha cidade, sim. Se for bom para a sua cidade, você vota independente de quem é o prefeito. Dúvida. Você tem um projeto de melhorar Rio Verde, não um projeto de apoiar prefeito ou prefeita. Não estou falando de prefeito aqui, eu estou falando, né, de situações. Sem dúvida. Né? Então, assim... É o bem da cidade que você olha. É o bem coletivo. É o bem coletivo. E eu falo que o político ele tem que estar posicionado nessa situação. Mas, infelizmente, a gente sabe que não tem isso, né? Tem um voto de bancada, né? Tem aquele que vota sem nem saber o que está votando, né? Acontece. E muito, né? E muito.
Tem muito. O liberalismo, ele está dentro do conservadorismo? Acredito que sim. Né? Um Estado mais enxuto? Sim, eu acredito que sim. Menos regras, mais direitos? Eu acredito que esteja caminhando junto. Quando você observa mesmo a construção de um país capitalista, tudo caminha junto. O liberalismo junto com o conservadorismo. É lógico que assim, eu falo o seguinte, Nilson, você até comentou aqui no começo da fala, até foi aqui em off, esses excessos. Eu vou te dar um exemplo. Sou 100% contra o aborto, contra drogas, né? Às vezes até sou até questionada aqui no município porque que eu confronto, às vezes, o posicionamento do governo federal, e eu sou contra mesmo, e algo que a gente vinha falando isso desde o ano passado, né? Sobre o posicionamento. Né? Nós começamos janeiro com uma notícia a nível nacional que o Brasil saiu do Tratado Internacional, né, contra o aborto. Nós entramos agora em julho uma resolução 715, que é a proposta do Conselho Nacional de Saúde para o ano que vem, a liberação da maconha, da troca de hormônios de uma adolescente de 14 anos, né, na possível troca essa ideia da sexualidade da criança, não do adulto. Né? Quando você fala desse assunto que é muito complexo, eu postei algo no meu Instagram, a pessoa veio direto por cima de mim. Até um cara que se tornou meu amigo falou, Nayara, você é contra uma pessoa travesti? Eu falei, nunca. Se você olhar minha postagem, eu estou dizendo de crianças. Né? Muitas das vezes é distorcida as coisas. Justamente. Né? Não, só para... Aí eu falei assim, olha, chamei ele no Instagram, falei, olha, se você observar a minha fala, eu estou defendendo uma criança de 4 anos. E nós trocamos uma ideia, eu fui na casa dele, nos tornamos amigos, inclusive fiz um favor, depois me fez outro. Então, assim, há uma distorção muito grande. Né? E eu falo assim, tem um versículo bíblico que eu acho interessante. Ele fala assim, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que ele aprova. Eu sou contra o aborto, sou contra drogas, sou contra a corrupção, mas eu tenho que tomar cuidado para não começar a me condenar, para que eu seja uma pessoa não aceitável no meio da sociedade, porque esse não é o intuito. E se você se tornar uma pessoa assim, você vai ser mal vista e acaba que você não vai conseguir... Eu não consigo chegar onde eu preciso chegar. Você precisa. E aí você vai ser uma pária da sociedade, vamos dizer assim, vai ser uma má falada que não vai conseguir deslanchar naquilo que você acredita. Justamente. Então, infelizmente... E eu preciso estar posicionada onde eu preciso estar posicionada. Vou te dar um exemplo como vereadora. Onde que eu posiciono? No plenário. É quando é de um projeto, eu me manifesto contra, eu vou trabalhar nas articulações para o projeto não ser aprovado. Né? Agora, tem muita gente que só trabalha nas falas e não trabalha na prática. Né? É bem complicado isso. Antes da gente entrar do assunto política, queria falar do assunto lixo. Ok. No projeto lixo, a gente sabe que tinha uma exigência do marco regulatório que o município que não tiver a taxação não vai haver contrapartida do governo federal. E você, pelo que eu pesquisei, passou noites estudando. Foi. E tinha vereador que não sabia o que estava votando, estava tudo em ordem. Rio Verde perdeu muito com isso, não perdeu? Sem dúvida. Inclusive, Nilson, que bom que você está inteirado nisso. Você viu que eu estudei, né? Gastamos noites e noites. 2 horas da manhã eu mandando mensagem para a Tainara, falar, Tainara, eu estou estudando, tô com uma dúvida aqui. Essa proposta, se eu não estiver equivocado, ela aconteceu no Congresso Nacional em 2019. E não ia impactar muito financeiramente, né? Cara, e é interessante. Era R$5, no máximo 50. Isso mesmo, era uma proposta do governo anterior, do presidente Bolsonaro. E o que é a ideia? A ideia é que até 2030 não existe nenhum tipo de deficiência de saneamento básico no país. Essa é a proposta, no país. E a alteração dentro de todos os municípios do lixão para aterro sanitário até 2023. Inclusive, o atual presidente entrou e revogou o saneamento básico. Eu vou te dar um exemplo. A nossa alteração, a nossa mudança aqui, a proposta que precisava ser feita da mudança do lixão para o aterro sanitário, a estimativa era gastar, em média, R$150 milhões para fazer a execução do projeto. E o que foi uma proposta do governo federal? Porque ia haver uma movimentação muito grande no país dessas mudanças, né? Era muito investimento, né? Porque justamente. Você só Rio Verde, 150 milhões, imagina Goiás. Justamente. Vários municípios menores têm proposta de consórcio, né? Eles se juntam, vão fazer um consórcio, destinar o resíduo para algum lugar, fazer uma usina, algo nesse sentido. Então, os menores em cima do consórcio, os maiores não. Os maiores o aterro sanitário. Então, assim, existiria uma mobilização no país inteiro dessa mudança do lixão para o aterro, né, e essa proposta do saneamento básico no país inteiro, inclusive na região norte e nordeste do país. O governo federal fez uma exigência que todos os municípios, de forma meio que obrigatória, fizessem a taxação do lixo. Se não, ok, não, Nayara, eu não quero fazer aqui em Rio Verde. O prefeito Paulo decidiu não fazer, ok. O governo federal diz ok para você. Mas não vai ter. Só que não existe R$1 de contrapartida do governo federal
Para o município de Rio Verde. Mas o governo federal ia bancar esses 150 milhões ou não? Não bancava o projeto inteiro. Ia bancar uma parcela. Parcela do projeto, ok? Então, assim, é uma exigência dentro do projeto do marco de saneamento. O município que aderir à proposta de taxação, ele vai ter contrapartida. O que não aderir, não tem. Né? E a proposta que foi construída aqui em Rio Verde foi muito completa, foi muito bacana. E o que já ia começar, junto com o projeto aprovado, que eu acredito que é extremamente importante, a coleta seletiva de todas as residências do município de Rio Verde. A casa que fizesse uma coleta seletiva, inclusive tinha o programa dentro do projeto de lei, o programa social, a maioria das nossas casas, das residências de Rio Verde, iriam pagar uma taxa. Vou te dar um exemplo. De R$ 9,00, acho que era R$ 9,20. Com uma coleta seletiva, ele pagava R$ 5,60. Então, a minha casa faz coleta seletiva, vou pagar R$ 5,60 por mês. A residência mais cara... Você ia pagar mais barato por ter uma coleta por você separar o lixo. Olha que legal. E eu vou fazer um merchan aqui do Supermercado Campeão. Perfeito. Que já tem um trabalho de coleta seletiva. Ele tem as lixeiras espalhadas pela cidade, onde lá tem pontos, né? Que você pode jogar reciclado, perfeito, alumínio. Então, assim, é um exemplo de que o empresário, ele está comprometido com o meio ambiente. Sem dúvida. Porque muitas das vezes o empresário é muito mal visto. Sabe, Nayara? E assim, eu te garanto que tem muito empresário bom, muito produtor rural bom que está compromissado com o meio ambiente. Isso é muito importante. E essa questão do lixo, né, desse projeto do lixo, era uma coisa que Rio Verde não podia ter perdido. Não podia ter perdido, porque nós temos desde 2018 um plano municipal de resíduos sólidos. Nós temos então, o que acontece? A partir do momento que eu estou aderindo ao marco regulatório, eu preciso aderir ao plano municipal, que é de 2018, muito completo. Até teve uma colaboração do Bruno, que hoje é o superintendente da AMAI. Um cara super inteligente, que entende bastante. E o que acontece? A residência mais cara, o valor mais caro de residência que iria pagar aqui no nosso município seria R$ 35,00 com coleta seletiva. A residência mais cara, a residência de 10 milhões, por exemplo, ia pagar R$ 35,00 com a coleta que ia seletiva. Impactar muito o financeiro. Agora você pensa, um trabalho, porque nós já temos cooperativa que tem uma proposta de desenvolver aqui, já começaram o lixo zero. Você imagina, Rio Verde com lixo zero, com a coleta seletiva, né, com o aterro sanitário que não foi feito. Referência no país. No país. Então, assim, era uma taxa meio que simbólica, só para ter essa contrapartida do governo federal para as obras que precisariam iniciar, né? Mas agora o projeto do marco regulatório, né, foi revogado. Mas foi o que você falou, eu passei assim... O que a gente vê são projetos de poder, não é projeto de governo. Porque se o governo passou no ano passado, né, conseguiu aprovar isso, esse governo tinha que dar continuidade. E foi histórico. Justamente, e foi histórico. Aí é um fazendo, o outro parando de fazer, e no outro faz, e fica aquele zigue-zague, aí o país não anda. Eu estive em... Como é que chama? Falhou a memória. Eu estive no Piauí, a capital do Piauí. Teresina. Esgoto a céu aberto em Teresina, né? Em Teresina, uma capital daquele tamanho. Então, e a proposta é, em especial, o Norte e Nordeste brasileiro. E aí só o que gasta de hospital e tratamento de doenças? Né, doenças gravíssimas, chikungunya e etc. Doenças básicas. Não, assim, e doença... Na verdade, tem doenças sérias também que causa... Até um vereador amigo meu disse que teve no distrito uma criança que praticamente teve uma doença bem ligada a esse tipo de saneamento, falta de saneamento, que acabou com a vida. Né? Teve um problema mental seríssimo. Né? Além, assim, só que foi o que você falou. A proposta foi apresentada na casa, a comunidade não leu a proposta e deu ouvido a quem fez muitas falácias. Né? Então, assim, não adiantou nem você entrar para explicar a grandeza do projeto, a necessidade dessa taxa mínima com a proposta da coleta seletiva, porque as pessoas não queriam mais. É o voto de manada. Elas não queriam mais, elas não queriam escutar, achavam que era um tributo e etc. Lógico que ninguém quer pagar um tributo. Mas exigia... O benefício seria muito grande. E nós ficamos sem. E exigia essa cobrança mínima que seja. E assim, foi trabalhado no mínimo, só para ser simbólico para o município, justamente, ter essa contrapartida do governo federal. Vereador, vamos falar de política? Vamos embora. Pessoal, mas antes da gente falar de política, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso Instagram, Papo Ligeiro, no YouTube, Papo Ligeiro. Inscrevam-se lá, dá um like, comente. Isso ajuda muito a gente a dar continuidade no nosso programa. Você é uma pessoa que tem liberdade de apoiar quem você acredita? Ou algumas vezes fatores externos te atrapalham? Nilson, tenho essa liberdade. Graças a Deus eu tenho essa liberdade. Inclusive, nós estamos chegando, o ano que vem já tem eleição, né? Eleição justamente. E eu até conversei já com 2 possíveis pré-candidatos e a fala com um é a mesma fala com o outro.
né? Você vai ter liberdade para agir da forma como você acha que é o melhor para a população. Justamente. E assim, eu falo assim, hoje, graças a Deus, eu estou no 3º ano de mandato. Na gestão mesmo, nunca fui lá arrumar um braço aí para um parente, para uma amiga. 988 votos? Sim. Até hoje eu nunca fui lá falar, olha, preciso de um... Deputada federal, 11.800 votos? Não, aqui foram... Não, eu falo no estado. Não, a última agora? Para federal. Não, foram 15 mil e... Não, eu falo na primeira. Na primeira foi. Com mais de 170 municípios. Sim, pouca gente isso conhecia. Mesmo. Não tinha Instagram, não tinha. Pouca gente conhecia. Sim, foi mesmo. Aí até numa reportagem, parece no rádio, perguntaram, e aí, qual município de Independência? Você falou, um município. Pelo menos eu acho que é um município, porque eu tenho um amigo lá. Foi muito engraçado. Essa eleição mesmo de 2004 foi muito engraçado. Você viu que eu tô com dados. Esse é antigo. Juntamos 5 amigos, não era se vai ser candidata. Eu falei, vambora, né? Primeira vez na vida, nunca tinha candidatado a nada. E aí eu tinha um amigo em Acreúna. E porque para ser candidato, cara, você precisa ter muitos municípios, apoio, né? Lógico. Aí eu fui no rádio. E o cara, e aí, você tem apoio em quantos municípios? Eu até gaguejei. Falei, cara, tem ali na cidade do lado, talvez eu me apoiar. E aí nós terminamos a eleição com votos em 170 municípios. E não tinha rede social, não tinha nada. Foi andando, batendo Foi indo embora. Na época ainda tinha, o pessoal ainda era muito ligado. Mas você foi muito bem votada, né, Nayara? Se você olhar uma pessoa, né, que ninguém conhecia, sem rede social, e então, assim, teve uma expressividade de votos, né? Sem dúvida, né? Em momento nenhum, nem Você acha que a rede social hoje democratizou a política? Acredito que sim. Trouxe pessoas que talvez não teriam condição de ser... Sem dúvida. Isso é bom na sua análise ou não? Isso é bom, só que eu tenho algo comigo, Nilson. Não é o que as pessoas dizem, eu sou dessa. Você pode me contar uma história aqui bonita que, cara, eu vou pesquisar a sua vida mesmo. Né? Não é se você fez um discurso e eu chorei, me emocionei, arrepiei, que eu vou andar contigo. Eu preciso examinar, observar a sua motivação, e eu sou muito de observar a motivação. Eu estou falando isso por quê? Estou expondo isso para quê? Eu estou dando um exemplo. Tem muitas coisas. Um exemplo, essas semanas, algumas ações que nós fizemos. Nós acompanhamos uma menina, 9 anos, que teve um problema sério na escola, problema gravíssimo. Ela fugiu, ficou horas desaparecida. Né? Foi uma questão... Isso aqui em Rio Verde. Aqui em Rio Verde. Foi uma questão de bullying. Assim, a situação foi muito feia. Eu não pego o meu celular... tô aqui, vereadora Nayara, né? Você fica fazendo, se autopromovendo. Não posso, eu não tenho, eu falo que eu não Igual, tenho. Por exemplo, Guiné-Bissau lá, não. Você não ficou, gente, tô cozinhando e tal. E tem muito político que vai lá e suja a mão de terra e fala que carpina, e não tá nada, só foi lá para tirar foto. E é por isso que eu te falo, a rede social ela é boa, mas também todo eleitor, e ele tem que ser muito criterioso nisso, a observar a motivação. Político bom é quem fala pouco e trabalha muito, Eu sou dessa. Eu acho que quem fala muito trabalha pouco. Tem parlamentar que fala bem, não tem caráter, não tem nada. Né? Não tem. É vazio, né? Vazio. E é importante observar a produtividade. Vou voltar a falar na motivação. A mulher hoje, ela tem uma dificuldade na política. Vamos supor, nós elegemos uma deputada federal agora, a Marussa. Uhum. Ela é nova, jovem. Sim. Você acha que tem uma barreira ainda de preconceito? Você acha que a política ainda é daqueles caciques, aqueles homens mais velhos, que estão acostumados com o poder e com as articulações? Ou a mulher já conseguiu o espaço dela na política? Eu acredito que a mulher não tenha dificuldade nenhuma na política. Nenhuma. E o que acontece? Mas por que precisa de cota, então? Isso aí é ideologia de até programas de incentivo para domínio de esquerda. Essa é a minha opinião. Por que a mulher não tem... Você acha que não precisaria? Não precisaria. O que eu falo? Na política, em qualquer outro lugar, qualquer lugar que você entra, agora em especial na política. A política é um lugar competitivo? É ou não é? É. A política se começa... Mas o voto proporcional, isso não é antidemocrático? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um tiririca, ele teve 1 milhão de votos, ele arrastou gente com 150 votos. Você acha que isso é democrático? Não concordo. De forma nenhuma. Ele arrastou 4 ou 5 com ele. Agora, voltando para a mulher, o que acontece? A política ela é competitiva, o período eleitoral ele é competitivo. No período, você falou da minha primeira eleição de 2014, eu tinha noite que eu dormia 2 horas por noite.
Eu rodei a região. Muita gente fala que político não trabalha de terça a quinta, não é verdade. Não. Quem vê a rotina e acompanha os Instagrams, você vê que a vida do político é corrida. É corrida. Você tem que estar se deslocando. Agora, o que acontece em relação à mulher? Que existe ainda uma dificuldade, mas é questão também falta de estratégia. Então, voltando, a mulher não tem impedimento nenhum na política. Todos os espaços são competitivos. Homem com homem, ou homem com mulher, ou mulher com mulher. São lugares de competição. Então, se eu sou candidata... E essa competição é saudável. Ela é natural. Hoje parece que querem tirar essa competição. Parece que causa traumas e não sei o quê. Mas essa competição é o que faz a humanidade se evoluir. Hoje os partidos estão atrás de mulheres porque precisa da tal da cota, né? E assim, poucas mulheres se dispõem mesmo. Eu até estive no rádio, sabe? Falei, mulherada, sai de casa, filia no partido, você que tem uma ideia legal, defende uma bandeira, desenvolve... Não interessa se é esquerda, se é direita, defende a sua bandeira. Corre, Então, assim, os lugares são competitivos. O que ainda a mulher não conseguiu, mas isso é questão de estratégia, é ocupar lugares importantíssimos como presidências de Câmara. A mulher tem um pouquinho mais de dificuldade, eu acho que até por questão... Mas já teve uma presidente, assim, brasileira, que foi a Dilma, sim, que conseguiu o posto máximo da nação, vamos dizer assim. Né? Então, assim, você não vê no Senado e no Congresso, dificilmente você vê uma mulher presidente, mas é questão de estratégia. E quanto mais ela for para cima, quanto mais ela buscar o espaço, mais ela vai conseguir. Né? É questão de desenvoltura. É muito complexo, né? Mas, assim... A gente que olha de fora acha que é fácil, que basta querer, não é. É porque, na verdade, a política ainda tem aquela cultura... É o establishment. Não sei bem falar essa palavra. Vereadora, Rio Verde precisa de 21 vereadores? Ou daria para trabalhar com menos? Dá para trabalhar com menos. Dá para trabalhar? Dá para trabalhar com menos. Não só Rio Verde, como os municípios. Dá para trabalhar, precisa. Tinha uma proposta até do governo passado, né, devagarzinho fazendo essas... Mas assim, você vai para Brasília, e assim, como eu já fui muito para Brasília e vou, você fica assustado. Quanto aquilo custa caro para o Estado. É absurdamente caro. Vou dar um exemplo, você tramita dentro do Congresso, cada parlamentar tem o seu gabinete e cada partido de relevância tem o seu gabinete extra, que é um custo extra para o Estado. Um gabinete do partido tem o mesmo custo que o meu. Né? Então, assim, tem que fazer um julgamento da folha. Tem muito desperdício, né? Uma reforma administrativa. Nós temos um momento complexo. Por isso que eu falo que o Brasil só acerta se ele começar do zero. Não tem como. É um negócio cultural que precisa ser trabalhado e é o zero. Né? É a primeira infância. É um trabalho para a gente colher ele daqui a 30 anos. Porque há uma cultura ainda da famosa corrupção, há uma cultura ainda... Falar que todo político é ladrão, isso é uma mentira e é uma forma muito errada. Eu vou te dar um exemplo. Tem muita gente trabalhando, sério, comprometido e que muitas das vezes a gente não vê. Eu vou te dar um exemplo, e eu dou esse exemplo por onde eu ando. Aqui na Câmara tem ótimos, excelentes vereadores. Nós temos o vereador José Henrique, que é um cara fantástico. Nós temos o Gerlos, cara trabalhador. O Gerlos, eu tenho que chamar ele, danar, Gerlos, vai cuidar da sua família, cuida da esposa. Né? Tem excelentes vereadores, né? Todo lugar tem o bom, tem o médio, tem o que não... Não estamos julgando. Sim. É porque as pessoas falam, generalizam, e na verdade não é assim. Não, estão totalmente equivocados. E assim, independente de partido, tem muita gente com um projeto bom, talvez não é um partido ou um lado que eu não defendo, mas talvez o projeto Agora, o que bom. Precisa fazer? Você falou algo que é interessante. O problema, vou te dar um exemplo, problema especial da esquerda, porque ela é ideológica igual o grupo de direita. O nosso risco... um exemplo, eu sou apaixonada em projetos. Tem um projeto lá em Recife chamado Compass, que, na verdade, quem construiu o Compass, que é um projeto espelho de Medellín, da Colômbia, que foi a maior ferramenta contra o narcotráfico lá, que não foi a repreensão e nem a segurança pública, foi investimento na educação, na cultura. Foi igual a Coreia do Sul. Cara, foi fantástico lá em Medellín, que tanto é que era a cidade mais perigosa do mundo e hoje é uma referência mundial. E aí, isso foi para Recife, através do falecido Eduardo Campos, olha só para você ver, que é um cara do PSB e tudo. E hoje eles estão com 5 núcleos lá, um financiado pela Google, chama Compass, Fábrica Cidadania, funciona de domingo a domingo, com todo tipo de oportunidade para a criança, para o jovem. O que eu vejo hoje é o seguinte, o problema brasileiro, você pega Rio Verde, não tem uma livraria, as pessoas elas ficam vendo aquelas manchetes de Instagram, de Facebook e ficam presas naquilo. E acham que aquilo é a realidade, mas tem muita coisa falsa ali, muita fake news. Então, eu acho que a gente tem que aprofundar o estudo.
Porque o Papo Ligeiro, ele me deu a oportunidade de estudar as pessoas. Toda entrevista, eu fiz uma entrevista com o Antônio Chavaglia, eu fiz uma entrevista agora essa semana com o João Alberto, prefeito de Santa Helena. Então você estuda o que o cara tá fazendo. Você não chega e fala assim, mas eu acho que você está fazendo isso. Não, eu sei que você está fazendo isso porque está aqui. Por exemplo, eu posso te falar que os benefícios que a Nayara trouxe, Rio Verde, mais de 8,5 milhões, desde rede escavadeira, projeto para aquicultura, laboratório de agricultura, equipamentos hospitalar, hospital de câncer, maternidade Augusta Bastos, custeio pestalose, ABS, custeio respirador, você entendeu? Fundo municipal, maternidade Augusta Bastos, hospital Gordon. Então, assim, tem feito as coisas. Não, inclusive, se você atualizar, nós vamos chegar, na verdade, a 19,7 milhões, não é 8. Depois até eu te mando. Nós vamos chegar a 19 ponto alguma coisa, fora as emendas que a gente conseguiu através do ex-deputado Major Vitor Hugo. Fora essas. Vamos chegar a 20... O senador Vanderlan também tem... A maioria do Vanderlan. Então tem muito mais coisa do que tem mais. Então fica uma dívida minha aí com vocês para a gente estar atualizando. Tá. Todos os projetos de vereador e nós vamos estar colocando aqui no espaço. Esses dias até o Instagram publicou e ele falou, até o Instagram de notícias publicou, ele falou, Nayara é a vereadora que não dá publicidade, recordista então, de emenda. Então eu estou injusto que a vereadora falou 8,5 milhões e é 19 milhões. Fora do todo, vamos chegar a 20. Nós temos um equipamento importantíssimo que, na verdade, houve um problema de certidão e um cadastramento no Ministério da Saúde sobre uma questão de radiologia nuclear, que é um equipamento para o Hospital do Câncer. Ele, acredito que não vai encontrar no sistema, mas foi destinado. Um equipamento de 6,5 milhões. Só equipamento. Eu sei, é um equipamento que você põe ele, depois você constrói em volta. Sim, é um PET scan, chama PET scan. Não é? Você coloca ele e depois constrói em volta. Esse também está incluso. E o PET scan foi interessante. Eu escutei as meninas dizendo a necessidade, a importância, porque Goiás não tem SUS. E eu guardei para mim, tipo assim, de abelhudo, escutei a conversa. E no outro dia eu estava com o senador Vanderlan. Falei, senador, existe um equipamento assim, o Estado não tem, as pessoas que precisam do SUS, porque ele é um exame que custa até 6 mil reais. Quem precisa do SUS vai para São Paulo, e Goiás não tem. Ele falou, Nayara, quanto que é? Não tem Goiânia? Não tem, só particular, Goiânia. Tem? Existe o aparelho, mas só particular. E aí ele falou, quanto que é? Eu falei, 3,5 milhões. Perguntei na hora lá, 3,5 milhões. Ele falou, vou liberar. Aí foi orçar, era 6 milhões. Ele é um 6 milhões e meio. Alemão? Não sei te falar a procedência da origem dele, Nilson, mas ele é importado. E aí ele falou, não, vamos continuar com a proposta, está destinado, não está constando agora no cadastro, aguardando mas já estava constando e foi retirado. E é um equipamento importantíssimo, vai ser o primeiro no estado, né? Rio Verde vai ter. Você também está na frente parlamentar da mulher, da família. Sim. Isso aí tá certo, né? Sim. Nem eu lembrava disso. Comissão dos Direitos Humanos do Deficiente Físico. Minha paixão. Então, assim, a gente está vendo uma mulher extremamente atuante, né? E uma pessoa que tem ideal. Amém. Né? Inclusive, se você me der uma oportunidade, eu quero até comentar sobre a comissão vamos lá. Comissão da pessoa com deficiência. Foi interessante. Quando eu assumi o mandato, eu queria muito ser a presidente da Comissão de Educação. E aí, Nayara, vai ser você. E na nossa reuniãozinha interna, a Lúcia, não, eu não queria, mas agora eu quero. E virou uma briga danada. A Lúcia Batista. Super amiga minha. Inclusive, eu quero trazer Traz. E aí eu falei, Lúcia, e ela arranhava muito, várias brigas no plenário. Falei, Lúcia, é meu direito. A combinada era eu. Ela falou, não, vai ser eu. Aí fez um negócio, um jeito lá, e colocou em votação lá no particular. A Lúcia ganhou. Aí eles falaram assim, não, de troféu de consolo, nós vamos te dar a presidência da comissão da pessoa com deficiência. Essa harmonização é uma coisa interessante, ela é importante, né? A Lúcia foi eleita, você queria, mas vocês têm uma amizade, tem uma... Não, isso é saudável, né? Eu até te conto a história minha da Lúcia, que é até interessante. Aí, voltando, eu assumi a comissão da pessoa com deficiência, falei, poxa, eu nunca trabalhei, não sei nem para onde que vai. E tô lá no gabinete um dia, orei, falei, Senhor, se eu tô aqui é para desenvolver alguma coisa. Passou na outra semana, eu recebi uns professores do Paradesporto. Antes do Covid, eles davam aula para os meninos do basquete cadeira de rodas. Aí me procuraram com a demanda que, desde a época do Covid, nunca mais eles foram autorizados a voltar para o treinamento. Aí nós fizemos a intervenção com o Paulo recebeu super bem, liberou os meninos, voltou. Tanto é que nós temos atleta aqui que é atleta olímpico em Rio Verde. Os meninos do Paradesporto aqui, quando vão para fora, só voltam com ouro. Hoje está o Lucas Probocha de São Paulo, o Lucas e uma outra jovenzinha. Semana que vem está indo o grupo do basquete cadeira de rodas e o grupo de atletismo. Tem futebol para cegos, é um trabalho... Isso é bom demais, né? Não, é um trabalho emocionante. E os meninos é o seguinte,
só voltam com ouro. Dá um objetivo de vida, você esquece a deficiência. Não, você se transforma com aquilo. Aquilo se torna um objetivo. E é uma coisa muito saudável. Um potencial. Né? E a partir daí se tornou para mim uma paixão. Eu tenho projetos de leis voltados à pessoa com deficiência. Inclusive, esse vai ser o primeiro ano que nós temos direito a emendas parlamentares, que é um ponto muito positivo para a cidade, as entidades. Nayara, deixando o lado da política, o lado da mulher, do ser humano, Nayara, quando você sabe que algo que você fez está atingindo aquela senhorinha lá da vila de forma positiva, como é que você se sente? Talvez essa senhora não te conhece, você não conhece ela, mas você sabe que uma atitude sua ali na Câmara impactou a vida daquela senhora. Como é que você se sente como ser humano, não como política? Eu tenho uma visão bem diferente. Assim, eu vou falar agora de gestão. Eu tenho uma visão bem diferente. Eu acho que uma gestão, o desenvolvimento dela precisa ser de fora para dentro. E eu acredito demais na política pública de ponta. Aquela que corrige a deficiência, a dificuldade da mãe. Né? Eu não estou falando de trabalho social, não estou falando isso. Eu vou te dar um exemplo aqui na Câmara esses dias. Lá na porta, tem várias mulheres que trabalham ali com as crianças. E eu gosto de conversar, né? Passei trocando uma ideia com elas. E aí uma desabafou lá, falou, olha, minha filha está com crise de ansiedade, um problema sério de saúde, um outro problema sério de saúde, e eu trabalho das 7 da manhã às 5 da tarde. E eu não consigo ir na regulação marcar nada. Então, assim, eu acredito muito nessa política pública que vem tirar os fardos. Se uma menina que está na escola, por que não tem a saúde na escola? Você está entendendo? Eu acho que tem que haver essa conexão que auxilia... A merenda tem que ser uma merenda de qualidade. Com certeza. Porque senão aquela criança não come, e aí ela não consegue aprender. Para que interligado. Eu vou te dar um exemplo. Para que 26 mil famílias vão lá no protocolo lá da saúde, que fica lá não sei na onde, protocolar um pedido de um atendimento de um psicólogo, sendo que eu posso ter uma equipe multidisciplinar dentro das escolas? Você está entendendo? Por que o poder público não pode desenvolver um trabalho onde facilita a vida das pessoas? Né? E recurso nós temos recurso de sobra. Né? Então, assim, eu sou apaixonada nessa política pública que resolve nos detalhes, que para muitos é importante, para muitos é significativo. Para muitos faz a diferença. Nilson, faz toda a diferença. Né? Eu acho que é para isso que serve o Estado, para isso que serve, né, o poder público, para de uma forma ou de outra também retirar esses fardos e fazer as coisas acontecerem com mais agilidade, né? Mas é satisfatório. Eu sou apaixonada, eu gosto da comunidade, eu gosto das pessoas. Nayara, agora para a gente finalizar. Já? Porque o nosso papo brincadeira. É ligeiro. É papo ligeiro, né? São mais de 38 projetos de lei, 9 aprovados. Sendo algum deles reconhecido como utilidade pública, Associação Desportiva Paralímpica, Sim. Combate ao desperdício de alimentos, esse é fantástico. E adoção de excedentes de refeições prontas para o consumo, valorização dos garis ou catadores de lixo. Você trouxe emendas parlamentares, juntamente com o senador Vanderlan, que está o número errado, mais de 8 milhões de reais, nós vamos corrigir. Né? Imagina. E, para concluir, eu conheci você há pouco tempo, Sim. Né, mais ou menos uns 2 meses, por uma causa em comum, que não vem ao caso. E vejo que são pessoas como você, como diz um ditado, com sangue no olho. Não sei se você já ouviu esse ditado. Já. Então, que tem vontade, que quer fazer as coisas acontecerem que o nosso Brasil precisa. Parabéns. Gostaria que você finalizasse dizendo que podemos esperar da Nayara Barcelo em 2024. Ela sai candidata. O que nós podemos esperar? Nilson, primeiro, obrigada aí pelas referências, né? Eu ia falar porque eu não me conheço. Tô brincando. Obrigada pelas referências, mas eu falo o seguinte, a partir do momento que você ocupa um cargo, um especial público, você tem que fazer, né, por merecer, você precisa dar um retorno para a comunidade. Vou te dar um exemplo de um projeto que nós fizemos semana passada, talvez o título não soa tão legal, chama Salvando o Pé Diabético. É um programa que existe em Brasília desde 1992. Você já tem um projeto de lei desse aí? Tem, eu entrei semana passada. Eu vi. Ele é tão interessante. Você viu que eu errei o número, mas eu pesquisei o projeto de lei. Ele é tão interessante, ele tem em Brasília desde 1992. Todo profissional de saúde, ele passa a se tornar uma obrigação. Todo, independente se é especialista ou não, ele tem que examinar o pé do diabético. Por quê? Eu falo que meu pai é falecido e não sofremos com isso. Meu pai, toda vez que feria o pé, era assim, um milagre para não cicatrizar, para não sofrer amputação. Uhum. Né? E lá em Brasília teve uma queda de 77,8% de amputações a partir do momento que o programa foi estabelecido. Então, esse zelo da prevenção, né, com os pés da pessoa diabética é importantíssimo.
né? Então, assim, e vários outros projetos. Tem esse do combate ao desperdício também, que é fantástico. Nós temos... Esse combate ao desperdício seria o que sobra nos restaurantes? Como é que seria isso? Ele traz uma segurança jurídica. Inclusive, esse projeto ele foi uma proposta do governo federal na época da pandemia. Acaba que fazer esse auxílio devido à grande dificuldade que o país passou. Foi um projeto do Bolsonaro. E a gente deu uma estudada nele, achei fantástico. Ele dá uma segurança jurídica para quem quer doar no restaurante o alimento do dia e para quem, em empresas, supermercados ou feira, quer doar aquele que está prestes a vencer. Ele traz uma segurança jurídica para o doador. Porque só hoje isso. não tem. Não tem. É melhor você jogar fora do que você correr o risco de levar, por exemplo, um asilo, passar alguém mal e vir a óbito, e aí você tem um problema grande. Ele isenta o doador. Essa é a proposta, isentar o doador para que ele faça... Mas tem uma fiscalização, tem tudo. Sim, junto com a vigilância. Qualquer... Inclusive, nós já tratamos isso com a própria vigilância. O pessoal achou super show. Você acha que vai ser aprovado? Já foi aprovado. Se a ilha não estiver, foi. A gente acredito que tem mais de 9 projetos aprovados. Tem um que eu venho lutando com ele desde a primeira semana de mandato, que é esse Infância Sem Pornografia, que ele inibe dentro do município qualquer tipo de conteúdo pornográfico para criança. Nas escolas. Em especial, mas qualquer lugar do âmbito municipal. Né? Tem vários projetos também voltados à pessoa com deficiência. Tem uma proposta que ela não foi aprovada, a gente está tratando ela, que é o direito da mãe surda e muda ter um acompanhante no pré-natal na rede pública e no pátio também. Aí passa a ser direito dela, né? Porque às vezes a família não tem condição, tem que pagar um profissional. Quando a maternidade aceita, aí passa a ser lei, né, e vigorada dentro do município. E vários outros também. Essa situação da certidão criminal mesmo que você pontuou no início, foi uma denúncia que nós recebemos de uma profissional, mulher, que estava trabalhando no transporte público com uma ficha criminal extensa. Né? Então, precisa... haver uma averiguação. Precisa haver um filtro bem certinho mesmo das certidões, porque quem trabalha com criança, né, e a gente sabe, talvez uma pessoa mal intencionada usa de espaço mesmo para cometer o ato. Né? Eu assisti um filme esse final de semana que o tráfico de crianças hoje movimenta mais de 2 milhões de crianças por ano. O Som da Liberdade. Som da Liberdade. Então, assim, é realmente uma causa muito... que tem que ser comprada, porque é muito sério, inclusive, é muito grave. Quando você perde uma criança, é muito difícil. Não, nós estamos com Pedro... Elas são transferidas para outros países e acaba sendo impossível você recuperar. Não, inclusive, assim, os espaços geográficos com maior índice de desaparecimento são fronteiras. Porque, um exemplo, teve um caso, não sei se a gente tem tempo, teve um caso de 2 meninos que foram mortos no sul do país, que vieram da Argentina. Então, há essa troca de fronteira. Eles trocam para evitar. Porque não se procura brasileiros na Argentina, né? E nem se procura argentinos no Brasil. É uma forma estratégica. Inclusive, nós temos aqui, a gente está tratando, é o Plano Municipal do Combate, enfrentamento contra o abuso sexual infantil. O que é o Plano Municipal? A gente está construindo isso. Você interliga educação, Conselho Tutelar e Poder Judiciário com uma proposta. É uma cartilha de propostas anuais que se torna uma lei. Vai ser um marco para nós aqui na cidade. E para encerrar, a Nayara candidata 2024? Sim, pré-candidata. Se Deus quiser. Nayara, te agradeço muito. Eu que agradeço, muito imagina. Mesmo pela entrevista, você é uma pessoa dinâmica, objetiva, tem muito conhecimento, tem muita causa em andamento, isso é bom. Nós precisamos de políticos assim, que são aguerridos, que vão atrás do que acreditam, e é assim que o Brasil nosso vai mudar. E eu tenho muita esperança no nosso país, eu acho que sim, que vai dar certo. Nós temos que preparar a meninada que está vindo aí, nossos filhos, netos, enfim, porque é o da Coreia do Sul, é educação, educação, educação. Você é vegetariana, não? Não. Como demais. Como assada? Então eu vou te dar uma faca aqui do patrocinador Master, que eu vou mostrar na câmera e ele ainda aparece. Que legal! Aparece. De quem que é? Que legal! Do Grupo Prado, nosso patrocinador Master. Obrigada, e aí quando você for cortar uma picanha... E eu asso carne, eu que asso a carne. É mesmo? Ó! Que legal! Grupo Prado, perfeito. Agradeço muito, foi muito construtiva a conversa. Eu que agradeço. Gostei demais de você desde a primeira vez. E são mulheres assim que nós precisamos. Não só mulheres, como homens também. Precisamos ocupar os espaços. Precisamos de pessoas com caráter. Sim. O Antônio Chavago falou, não, nós não precisamos de mais Antônio Chavago, nós precisamos de mais gestores. E não é eu me colocar à frente em determinada situação. Sim. É eu colocar a estrutura que eu estou defendendo na frente. Sim. Gente... Agradeço aí a todos os telespectadores, peço que entrem no nosso YouTube, nosso Instagram, sigam-nos, compartilhem, dê um like lá. Estamos encerrando mais um episódio, com a graça de Deus. Fui!